Opa, aqui é Júlio Coelho, eu sou treinador de corrida. Se você é uma pessoa que corre 10, 12 quilômetros, de vez em quando até puxa um pouquinho mais para 15, 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e tem um sonho, um desejo de um dia realizar a sua primeira maratona, eu tenho 3 dicas importantes para passar para você. A primeira é que você deve tomar cuidado com o excesso de treino. A segunda, nesse período de treinamento para uma maratona, com certeza você deverá incluir o seu treino longão. E isso você também deve tomar cuidado. E a terceira, que é um cuidado especial, não acompanhar uma pessoa que está num nível acima do seu. E nesses 3 pontos eu vou bater um papo com você. Então vamos lá. No período de treinamento, seja ele qual for que você venha fazer, você vai ter um processo. Isso vai levar um período, alguns meses, provavelmente você vai ter que se programar para uma prova especial para realizar o seu sonho. E aí vai ter um processo que você vai ter que caminhar dentro desse processo para poder fazer os seus treinamentos. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, não importa. Uma das coisas que geralmente eu vejo, uma falha que muitas pessoas cometem, é o excesso de treinamento. Como eu falei, talvez você seja uma pessoa que corra 10, 12, até 15 quilômetros. E uma falha que eu vejo é que às vezes as pessoas colocam um excesso, um volume de treinamento muito maior do que ela está preparada para conseguir fazer o seu trabalho. Passa um pouco do ponto. Existe toda uma programação, uma fisiologia por trás dos treinamentos, que existem alguns percentuais para que a gente vá aumentando aos poucos, gradativo. E às vezes eu vejo essa falha. Por quê? Porque eu sou um treinador de corrida. Muitas pessoas chegam até a mim colocando os seus problemas, as suas situações, quando vão se preparar para uma maratona. E esse é um erro comum. Então a pessoa sobe demais. Por exemplo, ela corre normalmente 10, 12 quilômetros e de repente, como ela vai para uma maratona, ela acredita ou pesquisou em alguma rede social, olhou em algum lugar, em alguma revista, ou algum colega, algum amigo falou para ela que ela deve fazer os treinos mais longos também. E aí ela pega e salta dali de 12 quilômetros, ela dá um salto para 24, 25. Muitas vezes acontece isso e a pessoa fala para mim assim, pô, mas eu estava bem, Júlio, e realmente a pessoa estava bem. Por quê? Quem corre 10 quilômetros, 12 quilômetros, já está acostumado a correr, já está com o seu corpo preparado para um aumento de dose, para um aumento de treinamento. E aí ela vai lá, realiza um treino de 24, 28, e realmente ela consegue fazer o treino. É possível isso, tranquilo. Mas isso tem um preço. E esse preço muitas vezes não chega na mesma hora. Ele leva um tempo para acontecer. E o preço muitas vezes disso é uma lesão. Pode ocorrer uma lesão. É muito comum isso. Aí o que acontece? Ela continua fazendo seus treinamentos, ela continua fazendo seus treinos, uns treinos mais curtos, outros mais longos. E aí de repente, num momento, num determinado dia, um dia que ela está bem, que ela está tranquila, ela vai lá realizar um treino de 6 quilômetros, 8 quilômetros, leve, numa intensidade baixa, e é instalado uma lesão ali, e às vezes ela não consegue fazer esse link, que foi daquele excesso que ela colocou ali atrás, alguns dias antes, um mês antes, e aí tem uma lesão instalada, e quando vem essa lesão, aí a gente tem que ir lá curar essa lesão, muitas vezes recorrer a um médico, um fisioterapeuta, tem que diminuir os treinos, isso leva um tempo, ou seja, não é uma boa acontecer isso, porque faz com que a pessoa pare de treinar um período, e às vezes nesse período que ela para de treinar, existem várias informações, o tempo inteiro nós estamos nas redes sociais, na televisão, e o que pode acontecer? Ela mudar o foco e acaba desistindo da maratona, daquele sonho que ela desejava, ou então adia para um período muito longo, e aí esse período longo também acaba desanimando, e aí às vezes as pessoas não fazem aquele sonho acontecer. Isso é muito comum. Então, uma dica que eu dou é assim, você precisa tomar cuidado com o excesso de treinamento. E eu falei de distância, mas também não é só na distância, é na intensidade também, né? Quando nós corremos 10 quilômetros, a gente adota um ritmo de treinamento, e muitas vezes esse ritmo de treinamento, para alguns é forte, para outros é muito forte, para outros é extremamente forte, não importa. O que importa é que nós estamos correndo e a gente está acostumado a fazer aquele treino, está acostumado naquele ritmo, e quando a gente vai para o treinamento da maratona, a gente acredita que vai conseguir sustentar esse mesmo ritmo em todos os treinos.
Ou, às vezes, a gente resolve, eu preciso melhorar minha velocidade, e aí faz treinos mais intensos para melhorar a velocidade, e muitas vezes isso acaba caindo no mesmo ponto, gera um excesso de treinamento, é uma overtraining, né, que a gente fala, e aí passa do limite, e aí não tem outro jeito, o recurso é diminuir ou parar, e o sonho cada vez fica mais distante. Então, essa é uma observação que eu quero mostrar para você, para que se você estiver pensando em ir para uma maratona, tomar muito cuidado com isso, tá? Precisa de uma metodologia, existe um método, poxa, eu preciso fazer a coisa passo a passo, tem que ir caminho por caminho, não dá para a gente querer atalho para maratona, a gente tem que tomar alguns cuidados, então fique atento a isso, é uma observação que eu acho importante. O outro ponto que eu quero mostrar para você é que existe nessa programação, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que incluir um treino que a gente chama de longão. Vai ter o treino longão. Esse treino, cada escola adota uma distância, tem gente que é a favor de apenas 28 quilômetros, outros 30, outros 32, 34, tem gente que faz até a própria maratona, por incrível que pareça, para se preparar para a maratona. O longão existe e tem que ser feito e tem que ser incluso dentro de uma programação, dentro de uma metodologia. E esse cuidado é o que eu também quero passar para você. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não seguem um plano, não estão dentro de um planejamento, procuram ali, como eu falei, nas redes sociais, entre os amigos, e de repente resolve fazer o seu longão de 28, 30, 32 quilômetros. Vamos colocar aí uma marca, vai 32 quilômetros. Ouviu falar que 32 é bom, alguém comunicou, achou em alguma revista, em algum comentário, em algum vídeo, 32 é o longão, eu preciso fazer porque eu vou para a maratona e resolve fazer o longão. E nem sempre isso pode funcionar dessa forma. Quando nós ultrapassamos a marca dos 25 quilômetros ali para frente, muitas coisas podem ser alteradas no nosso corpo, no nosso organismo, no nosso metabolismo, e nem sempre isso pode funcionar e dar certo. Às vezes acontece no mesmo erro anterior que eu coloquei. A pessoa vai lá e consegue fazer lá os seus 32 quilômetros, termina feliz, está preparada, mas não acabou ainda os treinamentos, ainda continuam, até chegar o dia da maratona. E aí, como eu disse, às vezes num treino leve, numa rodagezinha regenerativa de 6 quilômetros, instala uma lesão e tudo pode ir para água abaixo. Então, esse é um cuidado também muito especial que é preciso ficar atento, porque o longão existe data, existe marca, existe distância, depende de pessoa por pessoa, o nível de condicionamento físico de cada pessoa, o ritmo que vai ser adotado nesse longão, como que você vai fazer, tem toda uma estratégia por trás disso que precisa ser pensado, elaborado, planejado, com calma, com cautela. Então, fique atento para você em relação a esse treino que ele é inevitável, você vai ter que incluir na sua programação, tá bom? E é um cuidado especial que nós temos que ter em relação a isso. E o outro ponto que eu coloquei é: tome cuidado, porque muitas vezes, quando nós vamos para uma maratona, a gente começa a conhecer pessoas, começa a conhecer outras pessoas que também estão com o mesmo desejo, pessoas que correm bem, pessoas que já fizeram maratonas, que já têm experiência. Então, precisa tomar cuidado, porque muitas vezes aparece convite, vamos treinar juntos. Vai sair um grupo de tal lugar, vamos todos juntos lá, vamos fazer um esquema de... E aí, uma falha que eu vejo muitas vezes é que, olha só, estamos treinados, a gente já corre os 10 quilômetros, alguns para 50 minutos, 55 minutos, 1 hora, 1 hora e 5, corre 10 quilômetros, está acostumado, e quando chega um convite desse tipo, ou de uma pessoa só, ou de um grupo, ou de alguém que ouviu falar, e aí a gente vai junto, tem uma tendência muito grande de querer acompanhar uma outra pessoa. Isso é muito fácil de acontecer, querer acompanhar uma outra pessoa, e muitas vezes o que pode acontecer, essa outra pessoa está num nível de condicionamento muito acima do nosso. E aí vem uma grande falha. Por quê? Ao tentar acompanhar essa pessoa, você vai seguir ali alguns quilômetros indo com ela, muitas vezes 5, 7, 10, 12, e você vai acompanhando ela, mesmo estando acima do seu limite, e como você já corre 10 quilômetros, você vai suportar essa intensidade maior por um bom tempo,
E aí o que pode acontecer também é você ter algum tipo de problema, machucar, acontecer algum desgaste, ou como eu falei, depois de 2, 3 treinos, uma semana de treino, você pode se machucar e às vezes a gente acaba nem querendo linkar que foi o problema lá atrás que aconteceu, ou porque eu fiz um excesso de treinamento, ou porque eu fiz um excesso de intensidade, ou porque eu coloquei o longão numa hora errada, no período errado, no mês errado, ou porque eu quis acompanhar aquela pessoa que eu acreditava que ela corria igual a mim ou que eu conseguiria correr igual a ela, e aí o plano pode tudo por água abaixo e às vezes a gente joga fora 2, 3, 5 meses de treinamento em função desses 3 errinhos básicos, erros básicos, mas que é super comum acontecer. Frequentemente eu vejo isso. Então, o que eu falo para você? Fique atento. Eu falo isso e vou te explicar o porquê. Porque isso já aconteceu comigo e não foi apenas uma vez. Isso aí já aconteceu comigo algumas vezes. Eu quero até te contar uma delas para você ver como que foi que aconteceu. Eu estava num período também treinando bem. Eu corria 10 quilômetros, eu já havia feito várias provas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, 10 milhas, corria de vez em quando 12, outras vezes 8, 12, 14, de vez em quando dava uma puxadinha a mais, fazia meus 15 quilômetros. Eu estava correndo bem, eu corria, nesse período eu estava correndo muito bem. E aí, resolvi partir para uma maratona. Então, treinando para uma maratona, aconteceu exatamente isso. Conhece pessoas, aquele grupo também vai, poxa, vai ter um grupo que vai sair de tal lugar, pô, aquele amigo também vai, pô, fiquei sabendo que tem um colega que a gente sempre se encontrava ali numa loja, e aí ele também vai correr a maratona. É muito comum, porque a gente começa a falar sobre esse assunto, e o assunto vai, e para quem corre maratona, sabe que dá para ficar falando a noite inteira sobre esse tema. Então, eu estava ali treinando para uma maratona, correndo bem, fazendo os meus treinos, até que eu recebi o convite para participar de um longão, um treino longão. Na ocasião era um treino de 30 quilômetros. Então, falei, pô, eu tô bem, eu corro bem, né, tô super bem. Então, eu vou fazer esse treino aí com essa turma. Pô, bacana, vou lá, conheço outras pessoas, né? Isso é bem bacana, aumenta o relacionamento. E eu vou. E assim eu fiz, marcamos lá o horário, eles me chamaram, ó, nós vamos sair tal horário, de tal lugar. Então, aparece lá uns 15 minutos antes, mas beleza, eu vou. E fui tranquilo. Meu primeiro longão, né? Eu não tinha a menor noção do que era correr 30 quilômetros. Não tinha ideia do que era isso. Achava que era tipo, eu corro 10, 12 para 30, tá bom, um tempinho a mais ali que eu fico, beleza, vamos que vamos. E fui, parti para encontrar com o pessoal. Chegou lá, nós marcamos um encontro numa academia, uma bela de uma academia em São Paulo, uma das melhores academias de São Paulo. Era ali que a gente ia nos reunir para partir dali, num caminho de 30 quilômetros, que era um percurso assim. Nós sairíamos dali daquela academia e iríamos até o pedágio lá na Imigrantes, o primeiro pedágio da Imigrantes. Essa academia fica ali no Brooklyn, na Bandeirantes, ali bem do ladinho da Bandeirantes. Então nós sairíamos dali e iríamos até lá no pedágio da Imigrantes, o que iria totalizar exatamente 30 quilômetros. Teria um apoio de carros, né? Algumas pessoas iriam com carro, estavam levando bebida esportiva, água, frutas, tudo. Eu cheguei lá com aquela turma toda, alguns a maioria eu não conhecia, um ou outro eu conhecia de vista, realmente eu era meio fora dali, né, não participava daquela academia até então, cumprimentei algumas pessoas, fiquei esperando esse meu amigo que me convidou para fazer parte desse treino. Até que ele chegasse, eu conversei com um, cheguei com outro, eu conversei com outro, sempre tem os mais engraçados, tem aqueles extrovertidos, tem o piadista, tem a pessoa mais tímida, tem aquele que fala com você um pouquinho mais fechado, outros vêm perguntar, e eu fui de shorts, camiseta regata, numa boa, sabe, assim, tipo, tô tranquilo. Mas já observei assim, tinha pessoas que estavam ali com uma camiseta a mais, blusa de agasalho, com uma calça, depois eu vi que a pessoa tirou a calça e ficou só de shorts, outros de bermuda. Eu já comecei a observar algumas falhas minhas ali, tipo, eu não fiz nada disso. Será que deveria trazer uma camiseta a mais? Será que isso é básico? Será que eu deveria trazer uma blusa? Beleza. 30 quilômetros. Tirar de letra isso aí. E aí, chegou o meu amigo, nos cumprimentamos, ele era um italiano muito legal, gente boa, grande Julião, e sempre me chamava assim, grande Julião, nós vamos sair daqui e vamos até lá no pedágio da Imigrantes, é um caminho, tem subida, tem descida, um caminho, mas esse horário é tranquilo, não tem muito trânsito, você está preparado? Eu, lógico, estou preparado, e aí aquele monte de gente, eu não só achava que eu estava preparado, como eu pensava assim, nossa, olha, quando a gente chega num grupo
existe também isso. A gente chega num grupo, a gente tem uma tendência de fazer alguns julgamentos. Eu não sei você, mas eu de vez em quando faço. E tem alguns julgamentos que a gente faz. E eu, de uma certa forma, eu fiz alguns julgamentos ali. Aquela pessoa não deve correr tão bem, aquela outra ali também não corre bem, aquele acho que corre, tem um jeitão de quem corre bem, aquele outro também corre. Esse meu amigo eu sei que ele corre bem, porque ele me convidou, eu já vi ele correndo. Enfim, a gente faz um certo julgamento e quando ele me perguntou se eu estava preparado, eu falei, sim, estou preparado. Eu sabia, último não você. Né? Não vou, imagina, eu sei que aqui eu vou me dar bem. Então, foi assim que nós vamos começar, tal, daqui 10 minutos nós vamos sair, tá, olha, vai ter o apoio do carro, Júlio, fica tranquilo. Eu falei, pô, meu, eu não trouxe na água, eu não trouxe nenhuma bebida esportiva. Não, tudo bem, tem no carro lá, nós fica tranquilo quanto a isso, fica à vontade, você pega lá, não tem problema. Ah, tá bom, nem isso eu me preparei, nem levar água e a bebida esportiva eu levei. Olha que absurdo, tipo, amador total. Ai, mas como é bom a gente passar por isso de vez em quando, né? E aí, vamos começar? Vamos, reuniu todo mundo ali, ele passou algumas explicações, umas orientações, olha, cuidado para atravessar tal rua, e aí o caminho é assim, vai pela calçada, é um percurso que a gente já está acostumado a fazer e tal, e vamos embora. Ah, uma observação, cada um no seu ritmo, hein? Tudo bem, todo mundo? Tudo bem, tá, vamos sair logo, já é tarde, aquela coisa toda que sempre acontece em todos os grupos. E deu a largada ali e partimos em rumo aos 30 quilômetros. Foi muito interessante. No começo, eu fiquei ali com um grupinho atrás. Isso ali, 1 quilômetro, com uma turminha. 1 quilômetro para quem já está treinado, não é nada, nem começou. Estou ali 1 quilômetro com aquela turminha, mas aí eu observei uma coisa interessante. Ele que me convidou e mais um rapaz que eu tinha visto que tipo, pô, esse rapaz deve correr bem. Esses dois já saíram na frente e foram na frente. E eu fiquei ali atrás com esse grupinho. Quando passamos ali por 3 quilômetros, eu falei, pô, eu vou mais para frente. Já tinha um outro grupinho na frente, eu vou pegar aquele grupinho lá, super bem, aquecido, né? Vou pegar aquele grupinho. Aumentei a passada, meio ainda metido, querendo me mostrar para as pessoas que também isso é uma coisa muito comum num monte de gente. Eu tenho experiência para te falar sobre isso e eu também fiz igual. Fui lá, metidão, passei aquela turma e encontrei com outro grupinho ali na frente. E ali eu fiquei com eles ali mais ou menos 2 quilômetros, sabe, por volta disso, estava num ritmo confortável até, ali para mim, tranquilo. Aí eu vi os dois, esse meu amigo e o outro rapaz, lá na frente, pequenininho lá na frente. E aí veio a minha grande besteira. A primeira porque eu estava num treino de 30 quilômetros, uma coisa desconhecida para mim, ou seja, eu estava aumentando demais esse volume, como eu falei no início do vídeo, que não deveria ter acontecido. Esse foi o primeiro ponto. Segundo que eu observei os dois lá na frente, e aí veio o segundo erro. Né? Vendo os dois pequenininhos, o que eu pensei? Eu pensei, eu vou lá buscar eles, eu vou alcançar eles, eu tô bem, eu tô super bem, ó. Esse ritmo aqui dessa turminha também é um ritmo legal, mas para mim, isso aqui não é nada, né? Imagina, eu corro 12, já corri até 15 quilômetros, não é nada. Eu vou lá buscar aqueles dois lá. E aí, coloquei isso na minha cabeça e para chegar até aqueles dois, o que eu precisei fazer? Aumentar a minha intensidade. Segundo erro, aumentei minha intensidade. E não era pouco, era bastante, porque eles estavam muito longe. Comecei a correr sozinho, pronto, já deixei os dois grupos para trás, fiquei isolado ali e fui naquela Bandeirantes, quase chegando ali na outra, na ponte ali do aeroporto, e eu correndo naquele ritmo forte, e eles dois na frente, mas eu já observava assim, pô, já não estão tão na frente, eu já estou quase chegando, e ali, numa boa, 6 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros, eu vendo os dois ali, e de repente, como eu aumentei essa intensidade, eu estava passo a passo do lado do meu colega que havia me convidado. O outro estava um pouco mais para frente, e eu estava do lado dele, passo a passo. E aí, ele até me assustou quando ele me viu. Eu lembro que ele assustou quando ele me viu. Tipo, poxa, olha, o Júlio tá aqui, né? Tava no ritmo forte. Né, já tinha passado 9 quilômetros. E aí nós passamos juntos a marca dos 10 quilômetros com uma marca muito boa, uma marca fora do meu padrão naquela ocasião. E passamos ali numa boa. E fomos indo. E eu ainda penso assim, já eu deixo ele para trás e vou buscar o outro, porque isso aqui eu já fiz várias vezes. Acontece que ele tinha um nível de condicionamento físico muito maior do que o meu. Acontece que o outro da frente tinha um nível de condicionamento físico excepcional.
Ele era professor na academia, ele era corredor, ele já tinha bagagem, ele já tinha feito várias provas, ele era muito mais avançado do que eu e ele estava lá na frente. E o meu colega tinha um outro detalhe, ele já havia feito 3, 4 maratonas, ele já sabia o que era essa distância de 30 quilômetros, ele já sabia o que era fazer esse longão, esse negócio. E eu não, eu era um amador ali, tipo, poxa vida, sabe, inocente até, mas metido também, né? Um inocente metido, mas eu tava ali, vamos lá. E fomos indo. Meu, a gente nem conversava, era passo a passo, um com o outro ali. Veio um poço de água, ele não paramos, só pegamos a água, fomos tomando água, deixamos lá pro pessoal pegar a aguinha que sobrou, tal, e vamos embora. E eu, meu, tô bem, tô super bem. Olha, fomos juntos ali, forte, e o corpo vai. A gente vai, nós estamos com adrenalina, noradrenalina, a gente está inspirado, a gente quer mostrar para o outro, para o amigo, para o colega, e o corpo vai, e o corpo foi. E assim nós passamos a metade nós passamos os 20 quilômetros naquele mesmo ritmo alucinante, eu e ele. E eu não sei, talvez ele, pelo fato de estar junto, que eu cheguei junto com ele, eu acho que ele também deu uma motivada, uma animada e também estava puxando ainda mais, até um pouco acima do ritmo dele. E nós fomos juntos, 20 quilômetros, e eu, pô, tô super bem, tô tranquilo. Pô, faltam 10. 10 eu faço sempre. 10 é igual aquele treino que eu fiz na terça-feira passada, né? Vambora, vambora. Passando ali 20, 21 quilômetros junto, 22 quilômetros junto, 23 quilômetros foi a marca mágica. Ali foi o primeiro momento aonde eu falei, fiz besteira. Mas parece assim, sabe, uma flechada na testa. Fiz besteira. Ai, tá muito forte esse ritmo para mim. E é mais ou menos nessa marca que começa. O glicogênio está diminuindo, já diminuiu bastante, aumentou a intensidade, ou seja, mais diminuição na taxa de glicogênio, tanto muscular como no hepático. Começa, sais minerais vão embora, gordura corporal vai saindo tudo através do suor e vai embora, e não bebe a água suficiente, porque eu também achava que eu era o herói, ou o fortão, que eu não precisava de hidratar no meio do caminho, dei um golinho de água só, e também não levei nenhum suporte. Eu lembro que ele levou e eu não levei. E aí começa a ter falha no sistema circulatório, falha no sistema respiratório, falha no sistema muscular, começa a gente entrar em queda de desempenho. E é uma coisa, não sei se isso já aconteceu com você ou não, mas é uma coisa maluca isso. Parece que eu até falo isso para os meus alunos, parece que é uma linha, é uma passada, parece que tem uma marca, você está bem até aquela marca, você dá uma passada, não estou bem, é um toque, aí baixa a glicemia, enfim, baixa um monte de processos metabólicos, fisiológicos que ocorrem no nosso corpo, no nosso organismo, e que tem a queda do desempenho. E assim, eu tive que virar para ele, enxergar o meu tamanho pequeno perto dele. Ainda bem que eu não tentei ir buscar o outro, que a gente nem via mais, tinha ido embora, realmente ele era de um nível muito mais alto do que o nosso. E ainda bem que eu tive, naquele momento, no momento dolorido, o pensamento de olhar para mim e falar, ô meu, você está muito acima. Não é para você isso. Você está louco? Você acha que é o quê? O Homem de Ferro? O Superman? Não é para você. Você está muito acima. Não vai. Não vai. Fica aí, porque você não vai conseguir manter esse ritmo. E isso a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, ser humilde e entender que, tipo, pô, meu, realmente não é assim. E aí eu virei para ele, na ocasião, e falei, olha, eu vou diminuir um pouco. Ele, tá bom, vai mais devagar. Não, não era isso não. E aí eu fui vendo, ele foi embora, foi sumindo na frente. Eu fui diminuindo, eu falei, eu vou mais devagar, como ele falou. Não vai mais devagar. Acabou o estoque, não tem mais. E não se recupera com um gole de água, né? Então, o que aconteceu comigo? 23 e 200, tentando ainda manter alguma coisa, 24... Chegando no 24 quilômetros, eu já olhei para trás, já vi o segundo grupo chegando, e eu, aí psicologicamente já bala, pô, que vergonha, eles vão me ver aqui, e eu não tô bem, e eu tô quase parando aqui, um problema. E aí, 24,5, mais ou menos, quando deu 25 quilômetros e alguma coisinha, falei, gente, eu preciso parar. Nossa, eu não tô aguentando mais, eu preciso parar, eu preciso andar um pouco, e aí é um estrago. Que aí para a corrente, a roda, para de rodar, e para essa roda rodar de novo, não é fácil. Aí vem o desgaste emocional, o desgaste fisiológico,
querendo beber alguma coisa, o posto de água estava no quilômetro 27, ainda tinha mais 1 quilômetro e pouco pela frente, aí vem o terceiro grupo ali atrás, pô, você tá bem? Já viram que eu não estava bem, e eu, então, tô mais ou menos, pô, tem água ali na frente, vai devagar, vai até ali, né, às vezes as pessoas não conseguem ver quando a pessoa tá no limite ali, né, e foram com a maior boa intenção, tem ali na frente, tá bom, eu vou sim, né, não queria também mostrar para eles que eu tinha ido mal, e aí, passou mais um pouquinho, vem um carro, e esse carro dentro dele, um carro de apoio, dentro dele tinha um rapaz que chegou e falou assim, ô cara, quer uma água aí? Quer uma bebida esportiva? E eu, pô, quero, tá bom, eu vou pegar aqui pra você. Aí eu ali meio trotinho, meio andando, ele virou pra mim antes de entregar a água e falou, ô cara, você não tá bem. Falei, eu não tô muito... Não, para, você tá mal. Não vai não. Não vai até o posto não. Falei, não, mas eu só vou pegar água ali. Não, rapaz, você não tá bem, eu tô vendo, você tá pálido. Você tá branco, pô, você vai ter um problema aí. Não, tá errado. Entra aí no carro, a gente vai de carro até lá, eu te dou carona. Entra aí, bebe uma bebida esportiva. E aí eu, putz, mais uma vez, baixa a temperatura, seja humilde, reconhece o seu erro. Isso é sabedoria. Reconhece o seu erro, entenda que você não fez o que deveria ter feito, entenda que você errou, você está errado, entenda que falha é normal e você falhou. E aí, entra no carro, foi o que eu fiz. Entrei no carro, sentei lá, bebi, tomei, comi uma fruta tal. Fui melhorando a cor, foi voltando ao normal, e assim que voltou ao normal, ainda antes de chegar no posto, né, que eles estavam me levando, esse rapaz me deu vários conselhos. Ele tinha muita experiência, ele já tinha feito várias maratonas, e ele falou para mim, não é nada disso, rapaz. Não, você está errado. Imagina, olha um erro que você cometeu, pelo que você me disse. Você está acostumado a correr 10, 12 quilômetros, que de repente você quer fazer 30? Você tem ideia do que você está fazendo? Você não tem ideia do que você está fazendo. E eu, poxa, quieto, não tinha nem o que discutir. Olha outro erro, você foi querer acompanhar o fulano de tal, que eu não quero citar o nome dele aqui, porque eu nem pedi autorização para ele, mas o fulano de tal, ele corre muito, ele é muito forte, você quer acompanhar ele no ritmo dele, e ainda queria acompanhar o outro, que é elite. O outro é elite. Você tá doido? Pensa, não, corrida não é assim não é desse jeito que funciona. Olha, foi uma lição de vida aquilo para mim. Chegamos lá no posto, nos 30 quilômetros, todo mundo comemorando, porque tinha feito o seu longão, comemorando, bebendo, comendo, e eu com vergonha, eu passei vergonha, eu fiquei envergonhado. E aí eu falei assim, poxa vida, nossa, quero ir embora, eu preciso ir embora, tal. E aí peguei, voltamos de carro todo mundo junto, chegou lá, fui pra minha casa, cheguei na minha casa, eu chorei. Eu chorei mesmo. Falei, como que eu fiz um erro desse? Como que eu cometi um erro desse? Eu não podia ter cometido uma falha dessa. Tomei um banho, descansei, dei uma dormida, e a hora que eu acordei eu não conseguia sair da cama. As minhas pernas estavam todas endurecidas, todas as duas endurecidas. Todo duro, travado. Eu andava assim na sala, ó. Falei, gente do céu, como que eu fiz uma besteira dessa? Como que aconteceu isso? E aí, passando um dia, 2 dias, no segundo dia, falei, poxa, eu vou ter que ligar para o médico, porque não é possível, eu estou muito quebrado. Será que isso é normal? Será que não é normal? Liguei para um médico, no caso um amigo meu, comentei com ele, falei tudo o que aconteceu, levei uma dura danada do médico, porque ele disse que isso não se faz, não pode cometer esse tipo de erro, me orientou, me passou várias coisas, entrei em contato com um ex-professor meu, que era na ocasião um professor meu muito bom da área de educação física, da fisiologia, comentei com ele, levei outra bronca danada, puxão de orelha mesmo, poxa vida, ainda mais você, Júlio, que tem o desejo de ser um dia um treinador de corrida, que você já comentou comigo, que pode acontecer isso um dia com você. Você não pode cometer uma falha dessa, Júlio. Júlio, precisa ser um programa, tem que ter uma metodologia, não é assim. E aí me chamou a atenção de todo lado e 3, 4 dias depois eu estava normalizando, voltando ao normal, voltando às minhas corridinhas de 10 quilômetros, numa boa, tranquilo e com uma grande lição que eu aprendi. E essa lição que eu quis passar para você. A primeira é, não dá para aumentar demais o volume, tem que ser preparado para isso, tem que ter uma metodologia para seguir. Então isso eu quero passar para você. Se você corre 10 quilômetros, 15 quilômetros, 12, 3 vezes, 2, 5, 4 vezes por semana e tem o desejo de um dia fazer uma maratona na sua vida, o que é sensacional, que é indescritível, que é uma coisa que vai ficar guardado para a sua vida inteira, não deixe de fazer.
Não tire esse sonho de você. Vai atrás do seu sonho, vai atrás do seu desejo, concretiza isso, porque vai ficar marcado na sua essência, na sua alma. É muito sensacional isso. Mas, tome cuidado com esses 3 pontos. O primeiro, volume e intensidade. Isso tem que ter uma programação, tem que ter uma metodologia por trás disso. Precisa ser feito passo a passo, tem que ser feito item por item. Não é assim, chega lá e faz. Você pode até conseguir, mas depois você pode ter consequências muito desagradáveis quanto a isso. Então, fique atento a isso. Volume e intensidade tem que ser gradativo, passo a passo, e isso depende de cada um. Cada corpo é um corpo, cada corpo tem uma metodologia, tem uma anatomia, cada corpo tem um metabolismo, tem que ser estudado, cada um, passo a passo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se realmente você vai para uma maratona, vai realizar esse sonho, saiba, no meio desse processo, existem os treinos longos e os longões, que eles são obrigatórios, faz parte desse processo. Então, para isso, é importante que você coloque o seu longão na data certa, do jeito certo, da forma certa, com a roupa certa, com a bebida certa, para que você consiga concretizar esse longão, que é parte do processo para finalizar a sua maratona da forma certa, para você não ter consequências desagradáveis. Fique atento a isso. Então, isso também é importante. E o terceiro, que é muito comum, como eu falei no início do vídeo, é muito comum acontecer dessa forma que eu vou te falar. Querer acompanhar uma pessoa que está num nível acima do seu. Dá para ver, dá para a gente julgar antes e saber, ver que a pessoa está num nível maior, dá para ver que você está maior do que um ou está abaixo do outro, dá, mas nem sempre a gente acerta. Esse feeling não é para qualquer um. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você está vendo uma pessoa, julga que ela está abaixo ou acima de você, e você está totalmente enganado. Na hora ali da corrida, da pista, é ali que manda. E muitas vezes nós não sabemos quem é essa pessoa, o que ele correu nessa semana anterior, o que ele está pensando para a semana que vem, que tipo de treino que ele está querendo fazer, que tipo de treino está na programação dele, que ritmo que é que ele quer adotar, e às vezes a gente vai acompanhá-lo e ele está numa outra fase, numa outra onda, e a gente quebra a cara. Quebra a cara. Então, fique atento com isso. Para finalizar, eu quero primeiro mostrar que você deve ficar atento com esses 3 pontos. Até te contei uma história que aconteceu comigo, porque eu também era assim. E olha, falo com palavras assim, com a boca cheia, com o peito estufado. Eu também era assim. Até ao ponto de, poxa, me tornei treinador e aí fui observando várias falhas. E olha, vou até falar de uma certa forma. Esse problema que eu tive, que não foi só esse, foram outros, como eu falei também no início, teve outros. Isso foi muito bom para mim como treinador, porque isso serviu de bagagem para que eu possa hoje orientar os meus alunos da forma correta. Ou seja, eu tirei um lado positivo em cima disso. Foi positivo ter passado por esse problema grave, que poderia ter sido pior, e no final eu acabei usando isso ao meu favor para poder orientar os meus alunos da forma correta. Então, está dentro de uma expectativa que no fundo acabou sendo boa para o meu lado. Mas você talvez não seja o treinador, ou não pense em ser um treinador, e sim uma pessoa que está correndo 10, 12 quilômetros e pretende correr uma maratona. Tem o sonho de realizar esse desejo. Qual é a grande dica que eu te dou? Faça o que tem que ser feito da forma correta. Só isso. É simples, é fácil, é rápido, é um processo maravilhoso, mas faça da forma correta. Siga uma metodologia, siga um método, se espelhe em alguém que possa te orientar da forma correta. Se espelhe em alguém que possa te orientar da forma certa, para que você não precisa passar pelos aqueles problemas com os quais eu passei. Você pode fazer tudo isso sem lesão, sem passar vergonha, sem ter que enxergar a humildade dentro de você, e muito pelo contrário, feliz da vida, alegre, divertido, curtindo uma onda bem diferente, e vai lá realizar seu sonho de fazer a sua grande maratona, que é indescritível, e eu indico para que você vá e faça. E já que vai fazer, escolha uma maratona legal, colorida, alegre, divertida, boa, que esteja dentro do seu condicionamento físico, que esteja dentro do que você consegue suportar. É muito bom e é um processo que é importante para as nossas vidas. Muito do que a gente aprende de planejamento, de metodologia dentro de uma maratona, a gente consegue usar
isso tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa programação, na nossa empresa, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Então, é um grande proveito que você tira de uma experiência dessa pelo simples fato de um dia realizar um sonho da sua vida, que é um dia correr os 42 quilômetros de uma maratona, tá bom? Eu espero que tenha agregado valor na sua vida, todas essas informações que eu te passei, essas dicas. Qualquer coisa, entre no meu canal, dê uma clicada aí, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais, manda um direct para mim. Eu demoro um pouco para responder, às vezes um dia, né, no meio do dia eu respondo. Manda uma mensagem no meu WhatsApp, ó. Será um prazer enorme esclarecer, te ajudar, colaborar para que você consiga realizar o seu sonho, o seu desejo de sair desse patamar aqui, ó, 10K, 12K, 15K, e ó, dar um grande salto, ir até os 42 de uma maratona. Escolha uma maratona legal, bacana, vai curtir e saiba de uma coisa só para finalizar com chave de ouro. A partir do momento que você cruzar a linha de chegada da sua primeira maratona, saiba, você não será mais a mesma pessoa. Você será uma pessoa diferente, uma pessoa que acredita em você, uma pessoa que consegue concretizar os seus desejos. Você será uma pessoa, como uma vez eu finalizei uma maratona e tinha uma faixa na chegada assim enorme. Parabéns, você é um herói e você também será um herói. Pode acreditar, acredite em você. Acredite porque eu acredito em você. Você será um herói. Vai atrás dos seus sonhos, não perca isso, não tire, não mude de foco, porque vale a pena esses 42 quilômetros de uma jornada, de uma maratona, tá bom? Fique com Deus, não deixa de mandar mensagem aqui para mim se você tiver alguma dúvida e eu espero realmente que tenha agregado valor aí para sua vida, para o seu treinamento, para sua jornada, tá bom? Tamo junto, é isso aí, valeu!